Boa noite, graça e paz, que Deus possa nos abençoar grandemente nessa noite. Essa segunda transmissão que nós tínhamos organizado para o culto da ressurreição, que será domingo. Ontem falamos sobre o amor, uma ação deliberada em favor do outro sem querer nada em troca. E essa noite, então, eu quero falar sobre perdão, uma ferida sem dor, ou uma cicatriz sem dor. Quero falar com vocês hoje à noite sobre esse tema, perdão. E eu te convido então a você fechar os seus olhos e acompanhar esta oração. Precioso Deus, Pai eterno, ó Deus de poder e bondade, nós queremos, ó Deus, te glorificar, ó Pai, nesta noite. Queremos exaltar-te, ó Deus, pelo teu infinito cuidado, pela tua infinita misericórdia, pela tua imensurável graça sobre as nossas vidas. Obrigado, meu Rei, obrigado, meu Senhor, obrigado, meu Salvador, porque o Senhor tem, ó Pai, sustentado, Senhor Deus, a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque os nossos caminhos são caminhos, ó Deus, que o Senhor mesmo, Pai, preparou para que pudéssemos, ó Deus, encontrar a luz, para que pudéssemos, ó Deus, abraçar essa luz, que pudéssemos, ó Deus, de alguma forma tão especial, recebermos esta luz em nosso coração. Um coração que outrora estava sombrio, outrora, Senhor Deus, estava perdido. E agora, Senhor Deus, é um coração que foi achado, é um coração que foi restaurado, é um coração, ó Deus, que está gozando de plena graça que venha do alto, que venha do Senhor, que venha do teu trono, Pai. Muito obrigado. Queremos te agradecer, ó Deus, pela vida da Clara, Senhor Deus, pela vida desta princesa, que o Senhor, ó Deus, abençoou com mais um ano de vida. Com mais uma primavera, a tua filha, Senhor Deus, foi abençoada. E nós te louvamos pela vida dela, que ela possa continuar crescendo, ó Deus, tendo conhecimento da sua palavra, ó Deus, brincando, Senhor Deus, aprendendo na escola, sendo motivo, ó Deus, de alegria para os seus pais, para os seus familiares, mas sobretudo, ó Deus, motivo, ó Pai, de glorificação, de exaltação do teu nome, Senhor. Ó Deus, nós queremos te agradecer por aqueles, ó Deus, que estão perto, por aqueles que estão longe. Nós te louvamos, ó Deus, por todos, ó Pai, e que onde puder chegar essa transmissão, o Senhor possa estar abençoando a cada um destes, ó Pai. Até mesmo, ó Deus, nos lugares que essa transmissão não conseguir chegar, o Senhor, ó Pai, que é onipresente, possa, Senhor, levar a tua bondade, a tua graça para todos os povos. Ó Pai, nós te rendemos graça, nós te louvamos nesta noite, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Nós já estamos aí com mais de 30 irmãos conectados, para a glória de Deus. Bom, eu quero então ministrar uma palavra ao coração dos irmãos. Como você bem sabe, eu já informei, então ontem nós iniciamos a primeira transmissão dessa semana, onde nós falamos sobre amor, uma ação deliberada em favor do outro, sem querer nada em troca. Hoje eu vou falar sobre perdão, amanhã eu vou falar sobre comunhão e no sábado eu vou falar sobre discipulado. Todas essas transmissões serão às 18 horas. E no domingo de manhã, não se esqueça, nós temos um compromisso, né? Todos juntos, no mesmo horário, às 6 horas da manhã, olha bem, 6 horas da manhã, para o culto da ressurreição. Você vai receber uma palavra de Deus para você, para a sua família. Nós vamos falar sobre a ressurreição do Senhor Jesus. No domingo à noite, às 18 horas, também teremos uma palavra de Deus acerca da Páscoa, tá bom? Então, nós estamos trabalhando esses 4 temas: amor, perdão, comunhão e discipulado. E no domingo de manhã, nós vamos falar sobre abordar a questão da ressurreição e também à noite o culto de Páscoa. Tudo bem? Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. O tema que eu escolhi para essa noite, ou um subtema, melhor dizendo, porque o tema maior é perdão, o tema macro, mas é perdão, uma ferida sem dor.
Você pode imaginar isso? Perdão, uma ferida sem dor. É o que eu quero falar com vocês. Abra sua Bíblia comigo. Colossenses, capítulo 3, verso 13 e verso 14. Eu vou estar lendo na Nova Versão Internacional, NVI, e eu quero então compartilhar com vocês. Colossenses, capítulo 3, verso 13 e verso 14. Assim está escrito: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor. Revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Vou repetir. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Olha que bênção. Perdão, uma ferida sem dor. Presta atenção. Todos nós, de alguma forma, em algum momento, já ouvimos ou proferimos a seguinte frase: não quero perdoar, pois não aceito que ele ou ela saia impune. De alguma forma ou de outra, em algum momento da nossa vida, ou nós ouvimos ou proferimos esta frase: não perdoo, porque eu não quero que esta pessoa saia impune. Ou seja, não seja prejudicada. Ela não seja, como eu posso colocar, sair impune, não sair ilesa. Essa é a palavra que eu queria encontrar. Não perdoo porque eu não aceito ou eu não quero que essa pessoa saia ilesa, saia impune pelo que ela fez. Em algum momento, de alguma forma ou de outra, eu e você já ouvimos ou proferimos essa frase: não perdoo porque eu não aceito que essa pessoa saia impune, ilesa do que ela fez. Essa frase, ela denota um desconhecimento total e eu posso dizer um desconhecimento enorme e total a respeito do perdão e dos benefícios que ele pode nos trazer, né? Quantas coisas o perdão pode nos abençoar, quantas coisas o perdão pode nos trazer de bom, né? E essa frase então denota desconhecimento acerca disso, né? Bem como, na verdade, a falta de conhecimento do perdão nos prejudica de uma maneira ímpar, né? Sem precedentes até. Como isso nos prejudica a falta de conhecimento do perdão, né? Ao perdoar, você e eu, ao perdoar, a pessoa está decretando não só a liberdade em relação aos sentimentos passados, mas a pessoa também que perdoa está, na verdade, protegendo o seu coração e se distanciando da possibilidade disso acontecer de novo ou no futuro próximo. Quando a pessoa perdoa com o coração sincero, ela está protegendo o seu coração e ela está decretando a liberdade, né, que o perdão nos oferece. Eu preciso reconhecer que existem certas barreiras que nos impedem de perdoar alguém. Se eu não reconhecer isso, eu estarei sendo desonesto com vocês. Essa é uma área, pelo menos da minha vida como pastor, não só como pastor, mas como pessoa, acima de tudo,
é uma área que Deus tem tratado muito. E eu preciso ser continuamente tratado por Deus na área do perdão. Mas eu devo reconhecer que existem muitas barreiras que nos impedem de perdoar alguém. Existem muitas barreiras. Eu quero citar pelo menos algumas aqui. Toda pessoa que não perdoa, ela busca inconscientemente a vingança e a retaliação. Esse fato de, lá no inconsciente, ela não aceitar perdoar a pessoa, no inconsciente dela, ela busca se vingar. Ela não quer deixar isso para lá. Ela não quer deixar isso quieto. Ela quer se vingar. Não só se vingar, ela quer retaliação. Não aceito essa pessoa sair ilesa. Ela tem que sofrer alguma coisa pelo que ela fez. Ela me magoou, ela me feriu, ela trouxe transtorno para mim, ela me traiu, ela me abandonou, ela fez mal a mim, me prejudicou. Então eu não aceito perdoar essa pessoa porque eu não quero que ela saia impune, ilesa. Então no seu inconsciente ou no inconsciente dessa pessoa, ela busca a vingança, ela busca a retaliação. Essa é uma grande barreira, porque no seu inconsciente deseja isso, retaliar, se vingar. Uma segunda barreira é que, de alguma forma, a pessoa deseja fazer também justiça com as próprias mãos, para evitar que ela seja magoada e ferida outra vez, e que também isso não venha a se repetir com outra pessoa. Então, eu vou querer fazer justiça. Não vou deixar essa situação sem uma retaliação, sem uma vingança. Eu quero fazer justiça. E por você desejar fazer a justiça, é uma barreira que te impede perdoar alguém que te feriu, que te magoou. É uma grande barreira. Uma terceira barreira, e isso na pior das hipóteses, essa terceira, a pessoa já está adoecida. Então, por ser uma pessoa que já está adoecida, ela entra num processo de vitimização. Isto é, ela quer ser muito mais do que uma vítima. Ela quer surfar na vitimização. Ser vítima é o que ocorreu dado ao que a pessoa te fez. Então você foi vítima de algo. Ok. Agora, quando você surfa, quando você se embrenha na vitimização, então você começa num processo de adoecimento. Por que processo de adoecimento? Porque você permite, nesse processo da vitimização, você permite o rancor. Você permite a mágoa. Você permite a amargura entrar no seu coração, tomar conta da sua mente e aprisionar a sua alma. Você não consegue perdoar, porque a barreira que você chegou é a barreira da vitimização. Você fica doente, autocomiseração, olha o que me fizeram, como eu sofri, como estou sofrendo, me magoou, me sangrou, a minha alma chora. Então você se permite a se vitimizar tanto que abre as portas para o rancor. Fica uma pessoa rancorosa. Nada na sua vida é algo bom, por tanto rancor que tem no coração. Amargura. Você já percebeu como é que é uma pessoa amarga? Ela não vê alegria, felicidade em nada. Porque a amargura não permite. A amargura, ela atrofia a sua visão otimista.
A amargura, ela não permite você enxergar o melhor da vida, o lado bom da vida. Então, se torna uma pessoa seca, ácida, árida, terra estéril, um coração carrancudo, com tanta mágoa, com tanto rancor, com tanto ódio, porque fica no processo de vitimização. Fala para todas as pessoas, olha o que essa pessoa me fez, olha como eu estou. Você faz questão que as pessoas enxerguem a sua dor, enxerguem o quanto você está sofrendo, enxerguem o quanto você está ali desejoso por vingança, desejoso por retaliação. A sua vida gira em torno disso. É quando você está num processo de vitimização. Primeira barreira que eu coloquei foi a barreira da vingança, da retaliação, no inconsciente. A segunda barreira, você deseja fazer justiça. Você quer fazer justiça. Não importa de que forma e as consequências, você não mede isso. Você só quer fazer justiça. E a terceira, já no processo mais adoecido, psiquicamente, as suas emoções já dão lugar então ao rancor, o ódio, a mágoa e a amargura. Você entra no processo de adoecimento. Enquanto essa pessoa que está nesse estágio, enquanto ela retroalimenta essa dor, esse sentimento, ela não está fazendo de forma alguma justiça ou qualquer outra coisa que se assemelhe. Ela está, na verdade, prendendo-a a esses sentimentos que são sentimentos tóxicos. São sentimentos autodestrutivos que funcionam como algemas. Funcionam como algemas esses sentimentos tóxicos, autodestrutivos. Agentes causadores de doenças da alma e do corpo, transformando uma pessoa doente. E por ser doente, adoecida, contamina as outras pessoas. Você passa a contagiar as outras pessoas. De tamanho é o adoecimento que a pessoa se encontra nesse estágio de vitimização. Ela é uma barreira que impede a pessoa de perdoar. Se vingar, querer retaliar, também impede uma pessoa de perdoar. Querer a justiça a qualquer custo também impede uma pessoa de perdoar. Perdão, uma ferida sem dor. Então esse é o processo que nós encontramos nas pessoas que não conseguem perdoar. Eu tenho uma afirmação teológica que eu quero passar para vocês. A Bíblia, a palavra de Deus, nos orienta a optar pelo caminho do perdão em detrimento das barreiras. Você vai encontrar na palavra de Deus, em vários textos, que a palavra, a Bíblia, ela nos orienta a optar pelo perdão em detrimento das barreiras. Porque as barreiras, elas existem. Elas é até inerente a nós, seres humanos. Mas a Bíblia nos orienta a optar. Isto é uma escolha minha. Mesmo com a barreira posta, estabelecida à minha frente, eu posso escolher perdoar. Eu tenho esse poder. A escolha está nas minhas mãos. E a palavra de Deus nos orienta a optar pelo caminho do perdão, em detrimento das barreiras. Eu falei ontem sobre amor. Uma ação deliberada em favor do outro, sem querer nada em troca. Eu também tenho uma definição para o perdão.
Perdão para mim, para este pastor, perdão é como olhar para uma cicatriz. Perdão é olhar para uma cicatriz. Lembrar-se do que aconteceu e como aconteceu. Como o acontecimento produziu aquela cicatriz. Porém, quando eu olho para a cicatriz, eu me lembro do que ocorreu, de que forma ocorreu, como aquela cicatriz apareceu, porém eu não sinto mais dor. Eu não sofro mais. Em algum lugar do corpo, você deve ter uma cicatriz. Em algum lugar. Talvez você caiu e aí fez uma cicatriz no joelho, na perna, no braço, em algum lugar. Ou você fez uma cirurgia, de alguma forma, ou você que fez a cesárea, ou que se você operou da apêndice, da hérnia, alguma coisa, em alguma parte do seu corpo, pode ser pequena, pode ser um pouco até exagerada. Eu tenho uma cicatriz da apêndice que eu considero a cicatriz bem exagerada para o procedimento, mas é uma cicatriz. Quando eu olho para essa cicatriz que eu tenho aqui da apêndice, eu me lembro do que ocorreu. Me lembro como foi que essa cicatriz apareceu aqui. Só que quando eu olho para essa cicatriz, ela não tem mais dor. Eu toco nela, ela existe. Ela é visível, ela é palpável, ela está aqui. Só que ela não me causa mais dor. Mesmo eu lembrando como foi que ela veio parar aqui. Na época da cicatriz, foi muito dolorosa. Um período de recuperação, um período pós tirar os pontos, né? Também houve um momento de dor, momento de ficar acamado e tudo. Como foi que tudo ocorreu antes da cicatriz, as dores abdominais que eu sentia e tudo mais. Tudo isso eu lembro, mas eu não tenho mais a sensação da dor. Por quê? Ela já foi embora. Então, para mim, quando eu perdoo uma pessoa, eu lembro do que ela fez, como ela fez, eu lembro de tudo. Mas essa lembrança não me traz mais dor. Eu não sinto mais dor por aquilo. Então, a minha definição de perdão é quando você olha para uma cicatriz, lembra de tudo, porém as lembranças não te causam mais dores e nem sofrimento. Por essa razão eu temo perdão, uma ferida sem dor. A ferida existe, ela nunca será apagada, porém você não sentirá mais dor se você perdoar. A dor não virá mais até você. Eu poderia aqui pensar, refletir com os irmãos. Qualquer que seja a ferida, qualquer que seja a dor, o perdão sobreponha a essa ferida. Pastor, não é fácil. O Senhor não está na minha pele. O Senhor não passou pelo que eu estou passando. O Senhor não vivenciou essa experiência. É verdade, querido. Eu não vivenciei a sua experiência. Eu não estou na sua pele para sentir o que você está sentindo. Realmente, você tem razão. Contudo, devo lembrá-lo que o nosso Senhor Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, ele foi preso, cuspiram em sua face, ele foi espancado, ele foi torturado, prenderam-o no madeiro, foi crucificado, a lança transpassou a sua pele, e isso tudo inocentemente. Era eu, você, que deveríamos estar naquela cruz. E ele fez isso por nós.
Então, quando você diz que o pastor não está na sua pele, não sabe do que você está passando, não vivenciou o que você está vivenciando, você está certo. Só quem passa sabe a dor que é. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele sabe dessa dor que você tem. Ele passou por isso e muito mais. Então ele que está dizendo para mim, para você, não este pastor. Mas a Bíblia que fala de Jesus, Jesus é a palavra, ele diz para nós: suportai-vos uns aos outros. Perdoe uns aos outros, como vocês também foram perdoados. E acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo da perfeição. Colossenses, capítulo 3, versículo 1, versículo 2. Então, o que eu quero chamar a sua atenção para este tema é que qual seja a sua dor, ou que você precisa perdoar, liberar o perdão. Lembre-se, Jesus nos perdoou numa condição extremamente horrível, pendurado no madeiro, inocente. Os meus e os seus pecados estavam sobre os seus ombros, e foi por ali que primeiro ele nos amou e nos perdoou. Você foi perdoado na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Então eu não consigo viver o que você está vivendo, mas Jesus já viveu. E é ele quem diz para você: perdoa. Porque quando você perdoa alguém, você está com uma ferida sem dor. Então eu quero que, já que a palavra de Deus nos orienta a escolher, a optar pelo caminho do perdão em detrimento dessas barreiras, porque eu quero dizer para você que Jesus, ele mesmo declarou no Evangelho de João, capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho que leva para o Pai. Eu também sou o caminho do perdão, porque vocês também receberam o perdão por mim, através de mim. Então, Jesus é o caminho do perdão. E eu quero então falar com vocês que nesse caminho do perdão, o caminho pelo perdão, que é Jesus, ele também me faz refletir acerca de algumas vias que nós encontramos neste caminho que nos leva ao perdão. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o caminho que leva até Deus. Para ir para o céu, para ir até Deus, só irão os que foram perdoados. Só irão habitar o céu aqueles que receberam o divino perdão do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque ele é o caminho. Então eu quero aqui falar de algumas vias deste caminho que é Jesus para nós. A primeira via do caminho do perdão é a seguinte: perdoe, porque foste perdoado primeiro por Deus. Eu devo perdoar, porque eu recebi o perdão primeiro. Por essa razão que eu devo perdoar. Eu recebi o perdão de Deus primeiro. Volto a repetir, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, verso 1, verso 2 e verso 3, você vai ver lá a nossa condição humana, como éramos antes de Cristo. E ele nos perdoou. Ainda em Efésios, capítulo 4, verso 32, ele diz o seguinte: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Então,
Qual é a primeira via deste caminho do perdão? É você perdoar porque foste perdoado primeiro. Ah, pastor, eu não consigo perdoar. Lembre-se que foi na cruz, foi lá no Calvário, que você foi perdoado. Que eu fui perdoado. Que nós fomos perdoados. Então, sim, eu consigo perdoar. Porque eu recebi esse perdão. Veja, o nosso maior exemplo de perdão é o Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34, diz o seguinte: nós encontramos ali, vemos o Senhor Jesus nos dando o maior exemplo de perdão que vimos até hoje. Ele pede a Deus para perdoar todos aqueles que estavam sendo crucificados, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Foi lá na cruz onde ele recebeu todos os nossos pecados, foi carregado, os seus ombros estavam carregados com nossos pecados. E lá, no madeiro, pendurado, crucificado, ele disse para Deus: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Preciso te lembrar como foi que Jesus chegou na cruz? Preciso comentar com você qual foi a noite e o dia que Jesus passou anterior à cruz? Quando ele já estava lá orando e na sua oração em agonia, que ele chegava a suar e o sangue derramar pelo suor, foi traído, negaram Jesus, os discípulos o abandonaram, a multidão gritava: crucifica-o! Espancaram, cuspiram, bateram em sua face. E ele era inocente, ele não fez nada. Não tinha nenhum pecado, os nossos pecados estavam sobre ele. E lá na cruz ele disse: Pai, perdoa-os. Você, eu, todos nós, fomos perdoados primeiro. Então você tem capacidade de escolher, de optar o caminho do perdão, que é Jesus, em detrimento das barreiras. Porque se você escolher as barreiras, de não querer vencer as barreiras, de não querer ultrapassar essas barreiras, você, conforme a palavra de Deus, ainda não entendeu, ainda não compreendeu o perdão que você recebeu. Volto a dizer, eu não sou nenhum santo e também não quero cometer nenhuma hipocrisia. Nessa área do perdão, pedir perdão, liberar perdão, receber perdão, nessa área é uma área que eu estou sendo tratado por Deus. Deus tem tratado comigo. Confesso de coração para você. É uma área difícil. Quando alguém faz algo que me magoa, que me fere, eu prontamente conseguir perdoar a pessoa. Ainda para mim é muito difícil. Mas eu olho o que as Escrituras me dizem. Filho, perdoa porque você foi perdoado primeiro. Eu te perdoei quando você estava morto em seus pecados. Eu te perdoei quando você vivia conforme a sua própria vontade. Você estava escravizado pelo pecado, numa condição humana deplorável. E eu decidi amar você, eu decidi te perdoar. Então sim, eu posso escolher perdoar alguém. Não importa em que circunstância ou como está essa barreira. O caminho do perdão, que é Jesus, ele sobrepõe qualquer barreira. Só que a escolha é minha. Eu escolho
perdoar ou não perdoar. Eu não posso me enganar dizendo que é difícil. Eu não posso me enganar dizendo que é complicado. Eu não posso me enganar dizendo que ainda não consigo realizar. Porque Jesus já o fez. Amém? E por causa dos nossos erros, ele foi humilhado, maltratado, traído e negado. Carregou uma cruz que não era dele e foi pregado nele no nosso lugar. Mesmo assim, ele disse: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que faz. Perdoa eles, Senhor. Perdoa eles, Pai. E o Pai então nos perdoou em Cristo Jesus. A segunda via do caminho do perdão, que é Jesus, a segunda via é o seguinte: perdoe para ser perdoado por Deus. A primeira via, você perdoa porque foste perdoado primeiro. Agora que você já recebeu o perdão, você deve perdoar o outro para ser perdoado por Deus. Porque os nossos erros não só são os erros do passado. Nós cometeremos, ou estamos cometendo, vários erros e cometeremos vários outros. E o Senhor nos perdoa, nos perdoou e há de nos perdoar. Mas para que isso aconteça, você deve perdoar o outro. A referência está em Mateus, capítulo 6, verso 14, verso 15. Pois se perdoarem as ofensas dos outros, ou as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Para que as nossas ofensas, nossos pecados, as nossas transgressões sejam perdoadas, eu tenho também que perdoar o outro. Recebi o perdão primeiro. Já que eu recebi o perdão, eu devo também perdoar. Para que continuamente eu seja perdoado dos meus erros, porque eu não só errei no passado, eu erro também no presente e posso também futuramente errar e serei perdoado das nossas ofensas. Está ligado, não tem como separar isso. Pastor, eu fui magoado, fui ferido, e o que o Senhor me diz? Volta a repetir, lembre-se, Jesus foi maltratado, foi cuspido, foi traído, foi abandonado e crucificado de forma inocente por mim e por você. E lá na cruz você foi perdoado, lá na cruz eu fui perdoado, lá na cruz todos nós fomos perdoados. Por isso eu recebi o perdão primeiro e agora eu devo então perdoar. Porque se eu não fizer, os meus erros, as minhas ofensas, os meus pecados não serão perdoados pelo Pai Celestial. Curem os enfermos, diz o texto em Mateus 8. Cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulse os demônios. Vocês receberão de graça e também de graça vocês devem dar. Jesus convida os seus discípulos para evangelizar. Entre nos povos, entre nas cidades, entre as casas. Comecem lá nas casas a curar os enfermos. Comecem ali nas casas a ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, a expulsar demônios. Mas ele diz: de graça recebestes, de graça também vocês devem dar. O nosso perdão foi gratuito. Você e eu não pagamos por ele. Gratuitamente você recebeu o perdão de Deus. E gratuitamente você deve dá-lo também. Não existe uma condição para dar o perdão. Ah, mas eu não consigo. Ah, eu não consigo. É difícil para mim, é complicado. Você deve estar então naqueles 3 estágios. Ou você quer se vingar, retalhar,
Ou você quer fazer justiça com as suas próprias mãos, sem esperar a justiça de Deus? Ou num processo mais adoecido, você está se fazendo de vítima, está se vitimizando. E aí no seu coração há um rancor, há uma mágoa, há uma amargura, há um ódio. Por essa razão, com essas barreiras, você não consegue perdoar. Mas essas barreiras, sendo comparada com o caminho que é Jesus, o caminho que é Jesus sobrepõe as barreiras. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida de Jesus. Aquele que vem até mim, ou por mim verá o Pai. Se não for por mim, não verá o Pai. Isto é, somente por Jesus. Jesus é o caminho do perdão. Então, perdoe alguém, para que Deus possa perdoar você também. A terceira via deste caminho, o caminho é Jesus, o caminho do perdão. A terceira via, perdoe, porque Deus está atento às vossas orações. Vou repetir. Terceira via, perdoe, porque Deus está atento às suas orações. Deus está ouvindo as suas orações. Deus está vendo as suas orações. Deus está contemplando as suas orações. E ele diz, perdoe, porque Deus está atento às suas orações. Marcos, capítulo 11, verso 25, ele diz o seguinte, e quando estiverem orando, preste atenção, e quando estiverem orando, no momento das orações, quando você estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que o Pai também possa lhe perdoar dos seus pecados. Olha como o perdão também está ligado à oração. Enquanto vocês estiverem orando, se você lembrar que tem alguma coisa contra alguém, perdoe essa pessoa, para que também Deus possa te perdoar dos seus pecados. Está relacionado oração e perdão, perdão e oração. Não é através da oração que você fala com o Pai? Pai, me perdoa. Pai, tem misericórdia de mim. Perdoa as minhas ofensas. Perdoa aquilo que eu fiz que não estava coerente com a sua palavra, não estava de acordo com a tua vontade. Não é através da oração que você pede perdão a Deus. Não é através da oração, quando você se ajoelha, se prostra diante de Deus, coloca a cara no pó, nas madrugadas, fala alto, fala baixinho, balbuciando, seja de forma que você ora. Uns oram alto, outros oram baixos, outros oram de joelho, outros oram deitado. Não importa como você ora, mas quando você está orando, eu quero que você se lembre. Perdoa, se você tem algo com alguém, perdoa, para que Deus possa perdoar os seus pecados, porque Deus está atento às suas orações, às minhas orações. Quando eu falo para Deus, Senhor, me ajuda, Pai, eu preciso disso, socorre-me. E Deus deve estar falando através do seu Espírito Santo para nós. E aquela pessoa que precisa do seu perdão? Precisa que você libere o perdão para ela. Você o já fez? Se não, você tem a oportunidade de fazê-lo, ainda hoje. Deus está te dando essa oportunidade. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, eu quero falar agora, vou até chegar mais próximo, eu quero falar com você, marido, você, esposo. Me dá aqui um pouquinho de atenção, por favor. Você que é minha ovelha, você que é marido, esposo, eu quero falar com você. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, ele diz o seguinte: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres,
e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Trocando em miúdos, interpretando para você, se eu e você não honrarmos a esposa no nosso cotidiano, no dia a dia, se nós não cuidarmos da nossa esposa como deve ser cuidada, se nós não amarmos a nossa esposa, se não damos honra a ela como vaso mais frágil, como herdeiras do dom da vida, porque elas é quem dão a luz aos nossos filhos, é elas que guardam no ventre, depois na barriga, por 9, 8 ou 7 meses, não importa. Elas estão ali porque elas são herdeiras do dom da vida. Elas dão a luz aos nossos filhos. Se nós não dermos honra a elas, se nós não amarmos elas, o texto diz que as nossas orações podem ser impedidas de chegarem a Deus. O que dirá se não perdoarmos? Na vida conjugal, ame a sua esposa, cuida bem dela, trate ela com carinho, abrace ela, honra ela, para que as suas orações não sejam impedidas. Você pode passar 1 hora orando, 2, várias formas de orar. Mas se você não cuidar da sua esposa, se você não tratar ela com carinho, com dedicação, você só está fazendo um protocolo. Nenhuma das suas orações, por mais que você gaste tempo, horas, de joelho, deitado, falando alto, falando baixo, com reuniões, com grupos, não importa. Se não cuidar da sua esposa, como deve ser, como diz a palavra, e eu vou ler para você de novo, do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam impedidas as vossas orações. Cuida bem da sua esposa. Ame ela. Dedique-se a ela. Amém? Marido, posso ouvir um amém? Dá um oizinho aí. Coloca um coraçãozinho, dá um ok. Amém, pastor. Eu creio na palavra de Deus. Dá um glória a Deus aí, querido. Eu não posso te ouvir, mas posso ler o que você estiver escrevendo. Tá bom? A quarta via que eu quero falar com você, a quarta via do caminho do perdão, que é Jesus. Jesus é o caminho do perdão. A quarta via, perdoe, porque Deus removeu as barreiras que havia entre o homem e Deus, o Criador. Havia uma barreira entre nós e Deus. E Jesus, o caminho do perdão, removeu essa barreira. A barreira da inimizade. Nós, pelos nossos pecados, estávamos debaixo da ira de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. E Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, nos perdoou e removeu essas barreiras. Eu e você podemos também remover as barreiras e perdoar o outro e ser perdoados pelos outros. Porque Jesus fez isso na cruz. Ele removeu a barreira, as barreiras que impediam. E por ter removido essas barreiras, fomos reconciliados com Deus. Agora somos filhos adotivos, co-herdeiros da graça com Cristo. Iremos habitar o céu para todo sempre com o Senhor. Ele removeu as barreiras. A barreira foi tirada através do seu Filho. Jesus veio ao mundo exatamente para remover as barreiras.
que havia entre o homem e Deus, lá no Calvário. Naquela época, nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, eu e você, que estávamos longe, fomos aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliar-se com Deus, os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Efésios capítulo 2, verso 12 a 16. Vou repetir. Efésios 2, 12 a 16. Através do seu Filho Jesus Cristo, Deus removeu as barreiras que havia entre o homem e o Criador. Jesus veio ao mundo exatamente para remover as barreiras que havia entre o homem e Deus, lá no Calvário. E o texto então diz: naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante ao sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Lá na cruz, no Calvário, naquele madeiro, ele nos reconciliou com o Pai. Ele nos perdoou. Então você pode perdoar se você optar pelo caminho do perdão que é Jesus, porque ele removeu as barreiras. E você tem o poder, você tem a escolha. Remova as barreiras que te impedem de perdoar alguém. Jesus fez isso por nós. Logo, nós devemos fazer pelo outro. Como diz o texto, suportem uns aos outros. Perdoe-os mutuamente, porque vocês foram perdoados por Deus. E acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Colossenses capítulo 3, verso 1, verso 2. A quinta e última via do caminho do perdão, que é Jesus. Quinta e última via do perdão, que é Jesus. Perdoe, porque Deus é fiel para lhe perdoar e te purificar de toda a iniquidade. Oh, glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, querido. Deus é fiel para lhe perdoar e te purificar de toda iniquidade. Você pode perdoar alguém, porque Deus é fiel para te perdoar e te purificar de toda iniquidade. Essa é a quinta via do caminho, que é Jesus. Isaías capítulo 43, versículo 25 diz o seguinte: Isaías 43, versículo 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor a mim,
ou por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Eu sou aquele que apaga as suas transgressões. E quanto aos seus pecados, eu não lembro mais. Sabe o que eu quero dizer com este versículo? Quando Isaías está dizendo, Isaías 43, 25, sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Em outras palavras, Jesus está dizendo, perdão, uma ferida sem dor. Porque, meus irmãos, na memória de Jesus, na memória de Deus, tudo aquilo que Jesus passou no Calvário não se apagou. Deus lembra muito bem o que o levou a entregar o seu filho, o seu único filho, por amor a nós, lá no Calvário. Deus se lembra muito bem de tudo que ocorreu com Jesus na sexta-feira da paixão. O quanto ele foi cuspido, maltratado, torturado, traído, abandonado. Deus se lembra muito bem. Mas quando Jesus disse, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, Deus, ele apagou as nossas transgressões em Cristo Jesus. Quanto aos nossos pecados, em Cristo Jesus, ele não lembra mais. Deus, ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda a iniquidade. Ele se esquece dos seus pecados. Ele apaga as suas transgressões. A ferida continua. Deus se lembra, mas não sente mais dor. Porque ele já te perdoou. Então, perdão, uma ferida sem dor. Você pode perdoar. Eu quero concluir dizendo algumas palavras. Jesus se entregou por nós, sabendo que alguns o rejeitariam. Jesus já nos perdoou na cruz. E ele sabia de antemão que muitos iriam rejeitá-lo. Iriam rejeitá-lo. Ele sabia disso. Mas ainda assim, ele perdoou. Jesus sabia que até aqueles que o aceitassem verdadeiramente iriam pecar todos os dias. Mas ainda assim, todos os dias, Jesus os perdoaria. Portanto, eu concluo dizendo, precisamos perdoar. Haja vista que perdoar significa ter para com a pessoa que nos ofendeu, que nos magoou, a mesma reação emocional que tínhamos antes de ter ocorrido a ofensa. Devemos perdoar a pessoa porque significa mantermos a mesma reação emocional, o mesmo aspecto emocional quando tínhamos antes dessa pessoa nos ofender. Então a gente perdoa. Já que hoje temos em Deus o mesmo perdão que recebemos ontem, perdoar é mais uma característica das testemunhas do Eterno, do Deus vivo, do Criador do céu e da terra, do Senhor Jesus, o nosso Salvador. A pessoa que é um discípulo, que testemunha do Criador, do Deus vivo e eterno, é uma pessoa também que sabe perdoar. Suportem uns aos outros e perdoem mutuamente, porque vocês foram perdoados pelo Senhor. E acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo da perfeição. Que o Senhor, nosso Deus, o eterno Pai, possa nos abençoar, possa abrir os nossos olhos, a nossa mente, nosso coração, arrancar daqui de dentro
toda mágoa, todo rancor, toda amargura, todo ódio sejam retirados da nossa alma, porque a nossa alma está envelhecendo, a nossa alma está morrendo, e que possa dar lugar à maior expressão de amor, possa dar lugar ao perdão mútuo. Eu te perdoo, você me perdoa, nós nos perdoamos, e nós nos revistamos todos do amor, que é o elo da perfeição. Eu vou colocar mais uma vez essa música e nós vamos orar. A música é Perdão, do Paulo César Baruch. Enquanto eu estiver orando, você vai ouvindo essa música. Paulo César Baruch, Perdão. Vamos orar? Glorioso e excelso Pai, nós queremos exaltar, Senhor Deus, o precioso nome. Nós colocamos-nos, ó Deus, agora em oração, clamando a Ti, ó Deus, que venha nos perdoar, Senhor Deus, pela falta de sensibilidade, pela falta, Senhor Deus, de compreensão, por negligenciarmos, ó Pai, aquilo que nós recebemos do Senhor, que com muito amor nos perdoou. Que venha, Senhor Deus, nos ter compaixão, porque muitas vezes optamos, ó Pai, por caminhar, ó Deus, nas barreiras, ó Pai. Muitas vezes, ó Pai, nós escolhemos, ó Pai, querer se vingar, querer retalhar. Muitas vezes, ó Pai, nós decidimos, ó Deus, querer fazer justiça com as nossas próprias mãos, em detrimento da justiça maior, que é a justiça do Teu Filho. De forma muito adoecida, nós permitimos muitas vezes, Senhor, sermos vitimizados, permitindo, ó Deus, abrir o coração e a alma para a mágoa, para o rancor, para a amargura, para o ódio. E esquecemos, ó Deus, que o Senhor, lá no madeiro, crucificado, o Senhor nos perdoou das nossas mazelas, da nossa miséria, da nossa lama que outrora vivíamos. Perdoa por ter nos esquecido. Perdoa-nos, ó Deus, por ter nos afastado. Perdoa-nos, ó Deus, pela negligenciarmos aquilo, Senhor Deus, que o Senhor deixou para nós. Eu quero te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha me perdoar por essas atitudes, por comportamentos, ó Pai, inadequados. Senhor Deus, me perdoa. Pai, eu também te peço, Deus, que o Senhor venha perdoar os teus filhos e as tuas filhas. Que o Senhor agora, ó Pai, também está na casa. O Senhor está visitando, Senhor Deus, o teu filho, a tua filha na sala, na cozinha, no quarto, na garagem, no ônibus, onde estiver um filho seu, uma filha do Senhor, ouvindo esta palavra. Receba, Senhor Deus, do Senhor o perdão, a compaixão e a misericórdia, e que possa ter agora, Pai, no poder que há do nome de Jesus, os olhos abertos, os ouvidos, ó Pai, sensíveis à sua voz, a mente liberta, o coração e a alma dispostos a amar e a perdoar. Que todas as barreiras, ó Pai, sejam, Deus, extintas, ó Pai. Que todas elas caiam por terra no poder que há no nome de Jesus. Nós clamamos, nós rogamos nessa hora, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Amanhã, às 18 horas, estou aqui para uma nova transmissão. Nós vamos falar sobre comunhão. Nós vamos falar sobre a união dos santos.
a assembleia dos justos, pela comunhão. Amém? Eu quero então estar aqui com você amanhã às 18 horas. Eu desejo para você uma excelente noite de quinta-feira, agradável, de outono. Às 22 horas eu estou numa live ao vivo através do Instagram do pastor Rodrigo Barbosa, um grande amigo meu da igreja Avivamento Bíblico. Às 22 horas eu estou na live dele pelo Instagram. Nós vamos falar sobre relacionamento. E eu quero pedir uma gentileza a você. Compartilha essa mensagem. Olha, compartilhe o link da igreja para se inscrever no YouTube. Nós estamos com 40 inscritos. Compartilhe com seus contatos para que todos possam entrar lá, se inscrever e ter acesso a essa mensagem. Tá bom? Um beijo no seu coração, um abraço fraterno e que você seja abençoado muito pelo poder que há no nome de Jesus. Deus te abençoe, filho, e que o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e que as doces consolações do seu Santo Espírito seja conosco hoje, durante a semana e até a eternidade. Deus te abençoe em nome de Jesus.